Olá! Como está a participação das mulheres brasileiras na ciência? Um levantamento feito pelo Open Box da Ciência em 2020 mostrou que o número de pesquisadoras é menor do que o de pesquisadores. Foi rastreado na plataforma Lattes um total de 77.800 brasileiros que se dedicam à pesquisa e apenas 31.394 eram mulheres, o que representa 40%. Por outro lado, em 2019, elas eram cerca de 54% dos estudantes de doutorado no Brasil, número semelhante ao dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos. E vale ressaltar que essa participação teve um aumento de 10% nas últimas 2 décadas, como foi publicado pela Fernanda de Negri, pesquisadora do IPEA. E como em outras áreas da sociedade, na ciência também existe uma subrepresentação em posições de liderança. As mulheres cientistas são apenas 14% da Academia Brasileira de Ciências. As convidadas dessa edição do Elas Pautam, que vão comentar essa realidade brasileira, são as deputadas Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, e a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Bem-vindas, deputadas. Prazer tê-las aqui com a gente. Antes de ouvi-las, eu quero chamar o depoimento gravado de uma pesquisadora, a Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos. Ela é coordenadora do Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica, no Rio de Janeiro, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A Ana Tereza foi conselheira da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Vamos ouvir o que ela conta da própria trajetória como mulher num espaço de predominância masculina. Eu sou geneticista, trabalho na área de bioinformática, que foi uma área nova no mundo, e eu comecei a trabalhar nessa área aqui no Brasil logo no início. Então, eu era a única mulher praticamente que trabalhava naquela época nessa área. Hoje a gente vê que essa área, numa pesquisa recente, está 50% de homens, 50% de mulheres. Mas eu vi durante a minha carreira que à medida que eu ia melhorando o meu desempenho, chegando em posições de maior destaque, os locais onde eu frequentava eram predominantemente de homens e poucas mulheres. Isso sempre me chamou bastante atenção, mas eu também nunca deixei me intimidar por isso, porque eu acho que se a gente, é o que eu falo para os meus alunos, eu acho que a gente gosta do que faz, se a gente faz bem feito, a gente não tem que olhar para o lado, tem que continuar lutando e lutando pelo nosso espaço. Então, eu acho que existe ainda uma desigualdade muito grande em várias áreas da pesquisa científica no Brasil, e a gente precisa lutar não só por uma igualdade de gênero, mas também lutar para maior investimento na área de ciência e tecnologia, para que a gente possa fazer pesquisa de qualidade no Brasil, porque a gente tem uma formação muito boa, a gente forma alunos muito bons. Entretanto, depois esses alunos estão acabando indo embora, porque a gente não tem a fixação dos recursos humanos no país. Começar com a senhora, deputada Alice. A senhora vem da academia, tem uma carreira na Universidade Federal da Bahia. Como é que a senhora vê essa contradição, né? Que hoje a gente já tem as mulheres aí com bolsas de doutorado superando os homens, mas, por outro lado, ainda essa subrepresentação, ainda um número menor, olhando, né, o campo geral da ciência. Pois bem, há uma transferência objetiva da realidade da sociedade humana para as ciências, né? As mulheres acabaram no curso da história sendo colocadas em circunstâncias, muitas vezes, de cidadã de segunda categoria. Mas temos lutado, né, no curso de milênios para que estejamos ao lado dos homens nessa construção, porque sabemos que uma sociedade emancipada, um dos primeiros sinais da emancipação é a emancipação das mulheres. Quando uma mulher se emancipa, toda a família se emancipa. Nas ciências não é diferente. Hoje só 33%, né, no Brasil, segundo o CNPq, né, dos doutorandos e mestrandos que chegam ao topo da carreira são mulheres. O problema da rotina doméstica, como a cientista acabou de nos mostrar, tem um grave componente em relação à desistência, em relação à dificuldade de finalização desses trabalhos. Nas áreas de exatas, né, de tecnologia, de matemática, aí é que 75% dos trabalhos são assinados por homens. Então, é fundamental que nós aqui aprovemos políticas públicas de incentivo à mulher nas ciências. Não é? É a ciência desde a mais tenra idade, na escola,
o desenvolvimento científico, o desenvolvimento da curiosidade. E temos um problema no Brasil em relação às ciências, que é exatamente o subfinanciamento, o corte de recursos, não é? Hoje a crise na CAPES, a crise no CNPq, a fuga de cérebros, não é? Isso tem impactado muito e a principal impactada é a mulher. Esse é um problema grave. É preciso financiar a ciência, especialmente em tempos de pandemia, não é? A Carmen é quem muito bem tem tratado disso, e objetivamente financiando a ciência e estimular as mulheres. Essa é a nossa expectativa, não é? Porque ainda estamos no rol dos e-calls, os colaboradores, as colaboradoras. As mulheres precisam sair do patamar das colaboradoras para o protagonismo. Agora, na pandemia, né, desabrochamos. O revelar, né, de toda a sequência genética do coronavírus, mulheres, né? Participação na produção de vacinas, muitas mulheres. Comitê Internacional de Vacinas, mulheres. Então, as mulheres mostram que, de fato, o que a ciência já mostrou, temos os neurônios iguais. Só precisamos ter igualdade de oportunidades, não é? E divisão social do trabalho. E isso que a maternidade, muito importante. né, Alice? A Pois maternidade bem. não pode ser uma das barreiras. A mulher tem que ter o direito de ser mãe, se assim ela desejar, Exatamente. e ser pesquisadora. O que acontece muitas vezes? A dificuldade de conseguir conciliar a maternidade com os estudos, a maternidade com a pesquisa, afasta as mulheres muitas vezes da pesquisa, como afasta de outras atividades. Por isso que nós somos subrepresentadas, por isso que a gente fica no papel de coadjuvante, enquanto o homem que assina aquela pesquisa, mas que o trabalho muitas vezes, 80%, 90% foi feito por mulheres. Então, é dar condições de igualdade, desde o direito aos afastamentos, à maternidade, à compreensão da família, né? Porque para uma mulher poder exercer uma determinada atividade, ela não precisa e não deve renunciar a outra. Mas muitas vezes, para ela poder ser uma excelente pesquisadora, basta a gente ver, né? A grande maioria, homens na pesquisa. E isso também vem muito da nossa formação. A gente precisa lembrar que nós temos que trabalhar com a primeira infância para garantir o quê? Que não são apenas bonecas que nós temos que ter, não é só fazer a comidinha, o fogãozinho, né? A gente é qualificada para brincar com outros métodos para a gente poder se desenvolver em outras áreas. Senão, para nós, ficamos aí com as áreas, né, da saúde, da educação, como projetos de vida futuro. Por quê? Por causa do cuidar, por causa do zelar pela família. E não é só de panelinhas, de fogãozinho, de pratinhos, de dar banho na boneca, né? Pra Vamos aos cuidar dos microscópios. Isso. Então, a esse respeito, agora a gente vai ouvir mais um trecho do depoimento da Ana Tereza sobre as dificuldades das mulheres na ciência, no campo familiar e pessoal, o que afastam muitas vezes, né, as mulheres da produção, das pesquisas e da produção científica. Vamos acompanhar que ela fala essa questão da maternidade também. Eu comecei a minha carreira bem cedo, fazendo mestrado e doutorado, e durante o mestrado e doutorado eu tive 2 filhos, o que fez com que a minha tese, a minha dissertação, a minha tese, tivessem que ser trabalhadas ao mesmo tempo que a minha maternidade. No meu caso especial, eu tive a oportunidade de ter minha família, que me apoiou bastante e que me colaborou para que eu pudesse fazer a minha pesquisa ao mesmo tempo educar meus filhos, criar meus filhos. Mas eu sei que essa não é a realidade atual da maioria das pessoas, principalmente num país tão desigual que a gente vive, de regiões que têm uma educação tão diferente e que faz com que muitas dessas meninas não sejam incentivadas a seguir a carreira científica e sim a continuar somente na maternidade. A gente tem visto a mudança ao longo desses anos. Hoje em dia, as bolsas que são concedidas, elas já têm a licença maternidade embutida dentro dela, mas um problema enorme que a gente continua vivendo é o corte e o número de bolsas e o valor dessas bolsas para que essas meninas que estão no início de carreira sejam incentivadas a continuar na área científica. Deputada Alice, a senhora tem uma proposta que, com essa preocupação, né, da licença maternidade. É lei. Já é a lei que ela se refere. Foi a lei que nós aprovamos aqui, da minha autoria, eu contei com a bancada feminina integralmente, a 11.536 de 2017.
Àquela altura, nós tínhamos uma estatística brutal de evasão, de mestrandas e doutorandas, alunas de especializações que deixavam os cursos em função da maternidade. Então, isso que nós estamos tratando pode parecer algo que é um caso ou outro, não. Acomete as mulheres cientistas de maneira abrupta. E nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional, aprovamos na Câmara, no Senado, e foi sancionada a lei que garante, não é, a extensão do período da Bolsa. Como elas não são trabalhadoras na acepção da palavra, não é, são bolsistas, o que nós fizemos foi estender a Bolsa por 180 dias, o mesmo período da licença maternidade vigente, garantindo que elas cumpram o período do mínimo, né, do aleitamento e efetivamente voltem sem perder o direito à sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado. Foi um advento, né? Fizemos junto com a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG, que tem uma atuação espetacular e que faz esse corte de gênero, né? E acho que isso tem feito com que as mulheres pós-graduandas tenham um outro lugar. Alice, a gente tem dado passos que são significativos, né? Com certeza. Imagina que a gente tem que ter uma iniciativa legislativa de uma colega deputada para dizer assim, olha, você pode fazer teu mestrado, você pode fazer teu doutorado e ser mãe. A tua bolsa será estendida. Eu fui relatora de um outro PL que trata da questão do currículo. Constar no currículo o período da licença maternidade. Porque quando você vê a ausência no currículo de um determinado período, fica como a característica de abandono. Aqui na nossa casa, como os passos são lentos para a gente compreender, como nós temos mais colegas deputadas sendo mães, na frequência da Câmara, ficava como falta justificada. Não, é licença maternidade, ela não faltou, ela está gozando daquilo que lhe é de direito de ser mãe. Então, a nossa pesquisadora Ana Tereza, ela viveu momentos que a gente quer que as nossas meninas que estão hoje no primeiro, no segundo grau, que vão para a área da ciência, não tenham o mesmo sofrimento. Porque nós precisamos estimular cada vez mais a participação das nossas meninas, jovens, estudantes, nas áreas que elas compreenderem como áreas de direito delas estarem exercendo. Que não é só nas ciências naturais, né? Nas humanas, mas nas exatas. Como é que a gente vai ter mais mulheres nas exatas? Esse é um problema, né? A tentativa de se definir carreiras femininas e masculinas. Isso. Eu tenho defendido nessa luta feminista, e há muito preconceito, né, com esse vocábulo, mas é o feminismo moderno, não é a guerra dos sexos, é a luta para que homens e mulheres caminhem lado a lado na busca de uma sociedade solidária. Mas, infelizmente, a física é clara, já que estamos na ciência, né? Um corpo não pode estar no mesmo lugar do outro ao mesmo tempo. Então, tem que haver alguns deslocamentos, inclusive na política. E acho que educação não diferenciada para meninos e meninas é a chave. A menina tem que ter o direito de desenvolver sua vocação pela ciência, pela matemática, pela astronomia. Vejam, as mulheres da NASA já estão aí, Hollywood, não é, sacralizou. Então, é necessário que essa educação ela seja planificada para que meninos e meninas desenvolvam suas vocações. Esse é o futuro da humanidade, a garantia de que as vocações falem alto para servir melhor a humanidade e que a ciência esteja à disposição de todos, como agora das vacinas. Nós queremos vacinas para todos e as mulheres tiveram um papel fundamental nisso, né, Carmen? E que a gente tenha recursos financeiros para isso, né? Com certeza. Claro. Quando a gente vê os nossos pesquisadores saindo do país por falta de incentivo, por falta de ter um vencimento digno para poder desenvolver suas pesquisas e se manter, a gente perde os nossos grandes pesquisadores. Então, a pandemia mostrou quanto nós precisamos ainda, enquanto Brasil, enquanto poder público, investir na ciência. Exatamente. Se nós não investirmos na ciência, nós não vamos ter futuro. Então, que um dos legados, né, que essa pandemia pode nos deixar é o reconhecimento da sociedade brasileira como um todo, da importância da pesquisa no país. Vamos, né, a doutora Nízia, né, a nossa primeira presidente de mulher de uma fundação centenária como a Fiocruz. E ela esteve à frente de várias batalhas, com vários pesquisadores comandando. Então, que este momento difícil que o país ainda passa, porque a pandemia minimizou bastante, mas ela não foi embora ainda, não se encerrou, que a gente possa
olhar para frente dizendo o quanto nós precisamos ainda estimular as nossas meninas a irem para o campo da ciência, mas com reconhecimento, com uma remuneração digna, né? Porque um pesquisador, muitas vezes é por dedicação, é por paixão por aquilo que está fazendo e não porque a bolsa de pesquisa seja uma bolsa que lhe dê condições de ter uma qualidade de vida boa. Muito pelo contrário. Então, investir na pesquisa, investir nos pesquisadores homens e mulheres, mulheres e homens, para a gente poder mantê-los no Brasil. Sabe, eu acho que a gente tem recursos humanos qualificados para isso e a pandemia mostrou que nós temos. Isso, deputada. Deputada Alice, também tem um prêmio, né, que a Câmara vai passar a conceder a partir desse ano, que foi também uma proposta da senhora. Conta pra gente como é que vai funcionar, qual que é o intuito desse prêmio aí para as mulheres cientistas. Em plena pandemia, nós podemos contar com o plenário da Câmara dos Deputados, não é, com a mesa da Câmara. O presidente da Câmara foi muito receptivo e aprovamos o PRC 9. Realmente foi um momento especial, porque esse prêmio que eu propus, ele leva o nome de uma mulher à frente de seu tempo, a cientista Amélia Hamburger. Essa mulher, ela foi perseguida na ditadura, ela teve, não é, que deixar sua atividade e os seus filhos sofreram muito em função disso. Um casal de cientistas, né, de São Paulo, da USP, grandes cientistas, e na área da física. E tiveram que ir para o exílio, foram presos, foram para o exílio. Inclusive, a sua história é retratada por seu filho, o cineasta Karl Hamburger, não é? no filme Quando Meus Pais Saíram de Férias. Na verdade, toda uma narrativa encantadora para as crianças, para que a prisão e a dificuldade de liberdade não lhes fossem pesadas ao extremo, né? E a Amélia, portanto, volta do exílio e se transforma numa professora amada, numa cientista reconhecida mundialmente, né? O país precisa conhecer seus cientistas, né? E dar o nome de Amélia Hamburger, primeiro, é uma satisfação, né? Para quem estuda um pouco a história das ciências e a história das ciências no Brasil. Segundo, porque nós daremos anualmente, com a representação de todos os partidos, com a mesa diretora, e com uma banca científica, né, indicada pela SBPC, premiaremos 3 mulheres na ciência, uma na área de exatas, uma na área de humanas, né, uma na área das ciências naturais, e faremos disso um momento especial de visibilidade para a mulher nas ciências, né? Isso partiu de uma audiência pública que realizei com muitas mulheres na ciência, no dia 11 de janeiro, é o Dia da Mulher na Ciência, mas o prêmio será concedido anualmente no mês de setembro, né, numa data que tem em relação direta com a vida de Amélia Hamburger, o seu nascimento, e nós faremos essa premiação anualmente. Então, já indiquei a mesa diretora, a regulamentação deve sair nos próximos dias, então até abril a gente monta as regras, recebe as propostas para premiar em setembro. E pauta, né? E pauta aqui na casa todos os anos, a importância. Todos os anos nós teremos mulheres na ciência, então, premiadas pela Câmara, né? Foi muito feliz nessa iniciativa, porque traz para dentro da nossa casa a pauta, porque não é apenas uma premiação e um reconhecimento, é mostrar para aquelas que são indicadas, que não ganharam no primeiro ano, que elas podem ganhar no segundo ano, é mostrar que elas podem e que tem o apoio do Parlamento Brasileiro, ou seja, a Câmara Federal está dizendo, olha, nós estamos aqui, na medida daquilo que for possível da gente melhorar a legislação, de apoiar vocês. O reconhecimento, gente, eu acho que mais do que ninguém, o pesquisador precisa de reconhecimento. E reconhecer as nossas mulheres na ciência vai ser muito gratificante. Carmen, eu estava exatamente pensando isso, do papel da Câmara dos Deputados como poder legislativo de propor, né, esse tipo de ação do poder público. E aí, quando a gente vê a presença de deputadas como as senhoras, que vêm desse meio, né, da ciência, da academia, eu queria que a senhora comentasse essa questão do papel, da importância, né, dessa representatividade aqui do parlamento também para fazer essas ações acontecerem, né? É uma caminhada. Hoje nós já somos 15% das cadeiras aqui na Câmara. A gente sonha e trabalha para um dia chegarmos, né, que não seja tão longa esta data, a no mínimo 50%, porque nós já somos
mais de 50% da população brasileira. Então, nada mais justo que na construção dos textos legais, daquilo que é o ordenamento jurídico brasileiro, a gente tenha a representação de homens e mulheres. As leis não podem ser feitas majoritariamente por homens. E a nossa bancada feminina e a nossa unidade em termos de pautas, e pautas que valorizem as mulheres, que digam para elas, vocês podem, né? Olha, a gente pensar na dificuldade de uma licença maternidade para uma pesquisadora é esquecer que, por mais inteligência que um homem e uma mulher tenha, a mulher precisa daquele tempo da sua licença maternidade. Ela precisa parar um pouquinho para poder ser mãe. O homem não precisa parar para ser pai. Então, nós somos diferentes, sim. E a gente tem que olhar essas diferenças. Né? O filho grande continua tendo mãe, né? Isso. E precisando dela, eventualmente. Então, as duplas e triplas tarefas que as mulheres têm para poder se destacar, quantas de nós tivemos que renunciar muitas questões para a gente poder estar aqui no parlamento? Né? Ou eu como enfermeira, Alice como farmacêutica no desenvolvimento das nossas atividades. Corre de um trabalho para o outro, né? Para dar conta de tudo isso e ainda dar conta da casa, dar conta quem tem filhos, de cuidar dos filhos, de olhar as tarefas se foram feitas. Então, mas eu acho que a maternidade é uma coisa sublime, que precisa ser valorizada, e o parlamento tem esse papel mesmo, da gente dar condições às mulheres de exercerem as atividades que elas desejarem, em condições de igualdade e com um olhar diferenciado para as questões que são diferentes. Uma mulher é diferente de um homem. Ela tem um período da gestação, ela tem um período da maternidade, do amamentar. Que coisa mais linda que ver uma mãe amamentando um filho? A gente já está acostumando com isso no plenário, né? A verdade é que nós somos diferentes, mas somos iguais. E queremos, não é, que na diferença essa igualdade ela seja construída em harmonia e como decisão política, né? Há 30 anos não tinha licença maternidade para deputadas. Então nós temos, né, também um processo evolutivo na participação e na representatividade da mulher. Mas a vida concreta é a seguinte, a mulher é a primeira a acordar e a última a ir dormir. Né? Então você deixa as coisas prontas, vai para o seu trabalho, volta e tem que novamente deixar as coisas prontas. Né? E se nós formos detalhar essa maratona, é uma maratona que ela está acima das classes sociais, né? Em todos os lares, em todas as vidas. A dupla jornada é uma realidade sociológica e concreta. Então, é preciso dar visibilidade ao trabalho da mulher, nos tirar da invisibilidade das quatro paredes e garantir que a sociedade que é feita por homens e mulheres, na sua ampla diversidade, que ela efetivamente reconheça o trabalho e o papel social das mulheres como cidadãs. Então, quando a gente eleva, não é, a presença da mulher na ciência, a gente, no campo, da mais alta, né, evolução do intelecto, da dedicação, né, você demonstra que efetivamente ali não é um nicho apenas masculino. Nós também temos esse espaço e é preciso que esse espaço seja reconhecido e valorizado. Então é nesse sentido que nós trabalhamos, né, que lutamos para aplaudir os profissionais de saúde que lutaram na pandemia, quantos nós perdemos, né? Para aplaudir as infectologistas que estão aí nas redes de televisão, inundando o Brasil de informações. Né? Então, vocês estão vendo homens e mulheres que ficaram na cabeceira dos leitos, virando pacientes de decúbito, né? Ensinando a respirar, e ali, pode olhar. Né? A grande maioria são mulheres. Na área da saúde, a grande maioria a mulher na ciência joga um papel em todas as áreas e nós vamos laureá-las, não é, com o devido respeito e brilho necessário, não é, para que elas pautem também a ciência. Exato, deputadas, muito obrigada pela participação das senhoras aqui. Um prazer tê-las aqui com a gente no Elas Pautam. Muito obrigada, deputada Alice Portugal, deputada Carmen Zanotto. Obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa. Tchau.